Vamos dar início à nossa mesa de abertura, a mesa de abertura do segundo seminário Funcultura, realizado pelo Conselho Estadual de Política Cultural. Antes de a gente iniciar, eu gostaria de fazer a comunicação que esse seminário ele será 100% gravado. Inicialmente, nós tínhamos pensado em fazer transmissão ao vivo via o canal do YouTube do Conselho Estadual de Política Cultural e suas redes sociais, porém, por restrição de logística, né, equipe pequena e por falta de conhecimento de parte da equipe, né, com relação aos instrumentos, né, de plataforma de transmissão ao vivo, a gente optou por gravar e publicizar logo em seguida. Para isso, a gente precisa de uma autorização oficial de uso de imagem, voz e participação. Certo? Esse seminário será todo gravado da primeira até a última atividade e seu conteúdo será publicizado no canal do YouTube, nas redes sociais de Instagram e Facebook do Conselho Estadual de Política Cultural. E, para isso, eu solicito a autorização de todos os que estão presentes aqui na sala pelo chat, porque o chat também é gravado, colocando que concorda ou sim, certo? Ou eu autorizando o uso de sua imagem e voz. Quem não autorizar, por favor, a gente solicita que mantenha a sua câmera desligada e evite ao máximo a participação, certo? E se sentir incomodado, vocês podem também se retirar da sala, uma vez que não tem condições de a gente ficar desligando e religando a gravação para poder garantir a participação de todos. Tá bom? Vou fazer uma chamada inicial referente ao Conselho Estadual ao seminário do Conselho Estadual de Política Cultural, certo? O Seminário Funcultura, evento criado em 2019 pelo Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco, CEP-CPE, onde alguns de seus antigos conselheiros estão aqui presentes nesse momento nessa sala e foram importantes e cruciais para a criação dessa grande atividade. Chega à sua segunda edição como o mais democrático ou um dos mais democráticos espaços temáticos de discussão e proposição coletiva, feito por toda a sociedade que faz e vive da cultura. Tem por objetivo de promover uma grande discussão sobre o Funcultura, única e principal política pública de fomento cultural do Estado. E como representação máxima dos fazedores e fazedoras de cultura do Estado, o CEP-CPE entende que as discussões sobre a cultura devem sempre partir de quem faz e se estrutura a partir dos recursos públicos, que são nossos. Sendo assim, após um grande esforço da comissão organizadora, composto por integrantes do CEP-CPE, vale salientar que o Conselho Estadual de Política Cultural é um órgão de Estado, de gestão colegiada, composta de forma paritária por membros da sociedade civil e por membros do governo. E essa comissão organizadora faz parte do CEP-CPE e a organização do seminário foi feita também com o apoio de seus pares. Iniciamos, assim, este segundo seminário Funcultura, que é, antes de tudo, um ato de resistência, palavra que é sinônimo de tormento para algumas pessoas e de alegria para outras. Vale salientar que o Seminário Funcultura, este ano, ele está 100% autônomo, com 100% da organização do Conselho Estadual de Política Cultural. Toda a comissão organizadora é do Conselho Estadual de Política Cultural, as coordenações dos GTs estão sendo feitas pelos conselheiros das cadeiras específicas dos segmentos, do qual o Funcultura contempla nos seus 4 editais, e dessa forma a gente vai conseguir e vai dar continuidade à nossa atividade, certo? Até domingo, inicia-se hoje, dia 24, e encerra-se domingo, dia 30, com intervalo no dia 29, para a gente organizar e sistematizar toda a documentação produzida, né, pelos grupos de trabalho. E o seminário ele é composto de um momento formativo e de troca de ideias, que é justamente essa segunda-feira, e finalizará com... vai ter a segunda parte com a elaboração, análise, avaliação e elaboração dos editais Funcultura,
que inicia-se amanhã e encerra-se sexta-feira, com 16 GTs, e a finalização do seminário se encerra com a grande assembleia no dia 30 de janeiro, à tarde, onde o documento final será referendado pela assembleia deste seminário. Na mesa de composição, para abertura deste seminário, a gente convida o presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, o nosso companheiro Josimar Gonçalves. E, em seguida, eu gostaria de passar a palavra para o professor da UFPE, Bruno Nogueira, se ele se sentir à vontade, para ele dar 2 palavrinhas para nós, certo? Hoje nós teremos, com essa atividade que estamos fazendo agora de abertura, 4 atividades. Então, precisamos ser extremamente objetivos e proativos, porque hoje, à tarde e à noite prometem, ok? Muito obrigada pela atenção de todos, de todas e de todes. E eu passo a palavra agora para o nosso companheiro Josimar Gonçalves, presidente do Conselho Estadual de Política Cultural. Josimar, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Como foi apresentado por Gabi, eu me chamo Josimar Gonçalves, eu estou presidente do Conselho Estadual de Política Cultural. Quero fazer todos e todos bem-vindos a esse nosso segundo seminário. Pode-se dizer que é o seminário da resistência, né? Nada mais justo do que a gente conduzir, né, mais uma vez, esse seminário que terá a tarefa de apontar novos horizontes, de apontar novas, né, alternativas para o melhor encaminhamento das políticas feitas através do Fucultura. Nós estamos vivendo numa sociedade, num país muito conturbado ultimamente. Nós temos na presidência da República um presidente que não faz nenhum pingo de questão de dizer que odeia a cultura. Nós temos um secretário nacional de cultura que não faz nenhuma necessidade de cuidar e de valorizar a cultura do nosso país. E é importantíssimo que aqui em Pernambuco esses homens saibam que tem resistência. A cultura aqui em Pernambuco, quem faz cultura em Pernambuco, vai resistir tudo o que tiver de resistir. Também cobraremos das autoridades estaduais. Seremos sempre, necessariamente, quando for pedido pela sociedade civil, em modo especial, a qual a maioria de nós aqui somos representantes do Conselho, cobraremos das autoridades estaduais políticas públicas, de fato, voltadas para quem faz a nossa arte, o dia a dia da nossa arte aqui no nosso Estado. A minha fala hoje aqui é uma fala mais política, de dizer que estaremos atentos à nova Lei Aldir Blanc que está vindo, estaremos atentos à Lei Paulo Gustavo que está vindo, estaremos atentos ao próprio Fucultura, que será base de discussão desse seminário hoje aqui, e não deixaremos passar despercebido nada. Uma tarefa que não é fácil, apesar, todos nós aqui, a grande maioria de nós que estamos aqui, temos as nossas tarefas, nossas obrigações particulares. A grande maioria dos conselheiros que estão aqui são grande maioria produtores culturais, então vivem alguns deles da própria sua arte. E aqui no Conselho nós não recebemos nenhum centavo, mas isso não significa que nós não damos o nosso melhor para estar aqui. A tarefa ela é árdua. Somos 80 conselheiros, sendo 40 titulares e 40 suplentes, 20 do governo e 20 da sociedade civil. Um conselho que não é o conselho da sociedade civil, nem é o conselho do governo. É o Conselho de Política Cultural do Estado de Pernambuco, que tem a tarefa de deliberar, de fiscalizar, de acompanhar, e de trazer ao Estado a melhor forma de trazer às pessoas que fazem cultura no Estado a melhor política de cultura do Estado. Não a politicagem, não aquela politicagem que muitos estão acostumados. Então, eu espero que esse seminário traga para todos nós que vamos participar dele muita lucidez. Vocês viram aí nas nossas redes sociais,
foi informe para lá, informe para cá, mas nós estamos realizando o seminário, né? Infelizmente, nós não vamos contar com a participação, né, até então, do pessoal da Fundarp e do Funcultura, mas isso não desqualifica o nosso trabalho aqui, isso não desqualifica a nossa ação aqui, muito pelo contrário, isso mostra que nós resistiremos, né? Nós vamos encaminhar, assim que o seminário terminar, a Fundarp, a Funcultura, a própria Secretaria de Cultura, né, o que é que a sociedade civil quer que avance, que melhore, né, e quer que as nossas vozes sejam escutadas, né, através deste seminário realizado pelo Conselho Estadual de Política Cultural. Então, sejam todos e todos bem-vindos e bem-vindas. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada, Josimar. Só um momentinho aqui, por favor. Muito obrigada por sua fala, Josimar. É um grande prazer ter você como nosso presidente, que é uma pessoa que encabeça nossas ideias, né, e leva a história adiante. Como o próprio Josimar falou, a gente vem na organização deste seminário desde setembro de 2021, né, com a apresentação das propostas em assembleia ordinária e extraordinária do próprio Conselho Estadual de Política Cultural, em todas as assembleias que tiveram pauta sobre o Funcultura, ou específica sobre o seminário, né, ou comunicação da Comissão de Políticas Socioculturais e Comissão de Monitoramento de Editais, que é a comissão responsável pela realização desse seminário. O seminário sempre esteve presente, então as comunicações sempre foram feitas dentro do próprio Conselho Estadual de Política Cultural, onde tanto a Secult quanto a Fundarp sempre tem cadeiras, né, permanente, e enquanto pauta Funcultura, a superintendência do Funcultura sempre esteve presente. Então, esse seminário ele foi referendado e aprovado mais uma vez no dia 12 de janeiro agora, pelo Conselho Estadual de Política Cultural, com pauta específica, e estamos dando prosseguimento à própria decisão do Pleno, à decisão do Conselho Estadual de Política Cultural. Esse evento ele está acontecendo sob a organização do Conselho, em respeito à própria decisão do Conselho. No momento agora, eu gostaria de passar a palavra para o professor Bruno Nogueira, será o nosso próximo convidado, será o nosso convidado neste seminário, será o próximo palestrante na mesa que segue essa mesa de abertura, certo? Após o professor Bruno Nogueira der suas palavras iniciais, a gente vai apresentar rapidamente a metodologia do trabalho e vamos encerrar a sala e aí eu vou explicar por que é que estamos com tantas salas abertas, né? Para esse seminário Funcultura, não sendo um link único para o trabalho coletivo de nós todos, tá bom? Então, por favor, professor Bruno Nogueira, passo a palavra para o senhor. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu tenho uma longa trajetória com Funcultura, né? Eu já fui parte da comissão deliberativa e já fui parte de comissão técnica por vários e vários anos. E parte disso foi o que me incentivou a fazer o que eu faço hoje, né? Eu coordeno um grupo de pesquisa específico sobre políticas culturais na Universidade Federal de Pernambuco. E aqui em Pernambuco, a gente tem um modelo que, por um lado, é muito louvado, né? Tem muitos avanços, porém, a gente tem uma política cultural que ela é muito engessada e muito viciada, né? E a gente poder conversar sobre isso é muito produtivo, é muito saudável, né? Então, eu trouxe algumas coisas para apresentar e conversar aqui com vocês, que eu espero que sirvam de provocação, né? Para a gente pensar de que formas a gente pode fazer esse contato que a gente tem com o poder público, né? Eu acho que é isso. Estou
ansioso para poder fazer a fala e agradeço mais uma vez o convite de Gabi. Obrigada, Bruno. É muito bom ter você aqui com a gente, né? Principalmente para quem faz cultura, em especial para quem faz música, a gente acompanha a sua trajetória enquanto jornalista, né? Enquanto ativista cultural dentro do estado de Pernambuco, além de professor, né? Da UFPE, que posteriormente você vem trabalhando e fazendo um trabalho bem legal lá na coordenação, né, do grupo de pesquisa em políticas culturais de lá da UFPE. Gente, o seminário, a gente montou uma dinâmica. Eu vou dar uma lida rápida na metodologia para vocês entenderem os objetivos do seminário, né? E como ele está melhor organizado. Mas, como eu já falei, ele está sendo feito todo pela sociedade civil. Todo pela sociedade civil, não, porque nós temos representantes do governo participando dessa organização. Está sendo feito todo pelo Conselho Estadual de Política Cultural. Cada sala, que a gente abriu várias salas do seminário para facilitar o trabalho de quem vai coordenar essas entradas, porque fazer uma inscrição única pelo próprio Google Docs, né, que a gente optou fazer esse formulário pelo Google Docs, ia ficar muito complicado a gente separar as planilhas de quais GTs, quais salas, quais mesas as pessoas se inscreveram. E aí a gente optou em fazer uma inscrição para cada sala, porque cada sala dessa vai ser gerida por uma pessoa diferente do conselho. O conselho ele ainda não tem um e-mail que possa ser partilhado por todos os conselheiros, ou pelo menos pelas equipes, né, que trabalham e têm uma atividade mais intensa desse conselho. Então, a justificativa foi a lei, né, de proteção de dados, lançada o ano passado. Então, a gente não pode gerir o e-mail oficial do Conselho Estadual de Política Cultural, e aí a gente optou por ter, para nós, essa gravação, a gente utilizar o nosso próprio Meet, né? A nossa própria plataforma de videoconferência. Então, tanto eu quanto o Alexandre, quanto Márcia Xavier, a gente cedeu para este seminário a nossa plataforma, nossas plataformas de videoconferência. Então, todas as gravações, assim que subirem, estiverem disponíveis no nosso e-mail, elas serão publicadas, né, nos canais. E, por isso, para facilitar, inclusive, as nossas atividades e distribuir essas atividades para todas as pessoas que são da comissão organizadora, a gente precisou abrir várias salas, até porque tem salas que acontecerão no mesmo horário, né? Tem GTs que acontecerão no mesmo horário e tem GTs que acontecerão logo depois do outro, e poderia correr o risco de um GT atrasar o outro. E aí a gente optou em abrir uma sala para cada atividade, uma sala para cada GT, porque assim a comissão organizadora e os coordenadores dos GTs, eles podem se revezar na administração dessas salas, e aí não fica pesado para a sociedade civil, porque uma parte dela está de férias e precisando cuidar de si, outra parte dela está trabalhando, então precisa dividir entre trabalho e atividade do conselho. E aí a gente optou por fazer isso com várias salas, e aí vocês, quem estiver inscrito, vai receber e estará recebendo esses links via e-mail. Se vocês não estiverem recebendo, deem uma olhada na caixa de spam. Se não chegou na caixa de spam, aí vocês podem entrar em contato, né, com o e-mail que está lá na própria rede de Instagram do Conselho Estadual de Política Cultural, porque aí a pessoa responsável ela dá uma olhada e faz uma fala diretamente para você e manda o link para você, certo? Uma segunda questão é sobre a administração da sala, para a gente ter uma melhor administração, mais tranquilidade, a nossa participação ser mais respeitosa. A gente definiu uns processos de fazer um monitoramento em quem está participando. A gente sabe que pela distribuição, por exemplo, desse primeiro dia que a gente fez, a gente abriu para todo mundo da sociedade civil que quisesse participar, mas a partir de amanhã as salas serão restritas para as pessoas que se inscreveram, né, nos GTs. E então a gente precisa fazer esse monitoramento, porque a gente sabe que entram em salas
de conferência, né, pública, de audiência pública, de conferência pública, sempre, principalmente da cultura, né? A gente, inclusive, enquanto setorial de música, a gente foi vítima algumas vezes desses haters, né? Então, a gente sabe que entram pessoas só para tumultuar, só para desrespeitar, só para atrapalhar o nosso trabalho. Então, a qualquer sinal de desrespeito ao movimento que está sendo feito aqui agora, os administradores eles têm autorização de remoção da sala. Então, por favor, prestem atenção nos microfones de vocês, né? Mantenham os microfones sempre desligados. A dinâmica de inscrição para falas vai ser levantando a mãozinha. Aqui no Meet, a gente tem embaixo, né, na barra de baixo, o botão do microfone, o botão da câmera, e ao lado do botão da câmera a gente tem o botão de levantar a mãozinha. Então, a gente sempre vai utilizar esse botão de levantar a mãozinha. O chat, ele pode ser para colocar opinião, né, para você fazer seu comentário, fazer sua pergunta, mas se você quiser a fala, realmente, assim, um momento de fala, levanta a mão que a gente vai respeitar essa sequência de mãos que vai aparecer para a gente, administradores, a gente vai passar para a mediação, e aí a mediação vai fazer o chamado a partir dessa lista que a gente passar, ok? Em toda a sala sempre vai ter um administrador de sala e um mediador, um coordenador nessa sala. Hoje, nós teremos 2 mesas e uma palestra, certo? E aí eu vou ler rapidamente aqui a nossa metodologia e a programação. Então, a ementa deste seminário a ementa do seminário é um espaço de reflexão, debates e proposições sobre o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, reunindo CEPC e comissões setoriais e outras instâncias da cultura e poder público, para que, de forma compartilhada, possamos propor avanços objetivos para maior acesso às políticas culturais de Pernambuco. O objetivo geral é proporcionar um amplo espaço de debate, reflexões e proposições sobre o Funcultura Pernambuco, para propor avanços nos diversos editais que integram a Lei de Fomento do Estado de Pernambuco, a fim de aperfeiçoar e ampliar o acesso à cultura, produção artística e difusão de bens e serviços culturais. Como objetivos específicos, nós pensamos em consolidar de maneira democrática e participativa um conjunto de propostas de atualização dos 4 editais do Funcultura Pernambuco, que sejam deliberadas pelo Conselho Estadual de Política Cultural e, posteriormente, implementadas pelo Poder Público Estadual, a fim de modernizar e democratizar o acesso aos seus recursos. Reunir conselheiros, representações setoriais, fazedores de cultura e poder público para atividades da programação do seminário, realizar mesas de debates, palestras, GTs e trabalhos como metodologia para a atividade. Fazer levantamento de proposições estruturantes durante as sessões de atividades e GTs. Realizar Assembleia Geral para apresentação e aprovação de documento final a ser analisado pelo Conselho Estadual de Política Cultural para posterior encaminhamento à Fundarp. A metodologia de trabalho do seminário será realizada em 7 dias, no formato virtual, em 2 etapas, uma de formação e outra em grupos de trabalho. A etapa número 1, de formação, ela consta de uma mesa de abertura, 2 mesas temáticas e uma palestra. A etapa número 2, ela consta de 16 GTs de trabalho, divididos por 12 segmentos da cultura, um de políticas afirmativas, um de regionalização, um de acessibilidade e um de microprojetos, e uma plenária final para apresentação do relatório de trabalho. Certo? A nossa primeira mesa tem como tema o Funcultura hoje, evolução e indicadores. Essa mesa tem como base discussão sobre os caminhos que o Funcultura trilhou durante estes anos, traçando um painel histórico desde a sua conquista como política cultural, refletindo também sobre as perspectivas futuras. A mesa número 2, ela tem como tema legislação, a gente tem como participações o professor Bruno Nogueira, professor da UFPE, e Guilherme Moura, né, produtor cultural e ex-conselheiro, e hoje atuante na Setorial de Música, né, do Conselho Estadual de Política Cultural. A mesa número 2, a gente tem a legislação e orçamento Funcultura, que seria uma análise da estrutura legal que rege o fundo, seus princípios, assim como apontando possibilidades para seu aprimoramento e debate sobre avanços no orçamento destinado à política cultural em Pernambuco.
Essa segunda mesa ela acontece às 19 horas. Ela vai ser mediada por Alexandre Melo e ela vai ter a participação de Carol Vergolino. A mediação da primeira mesa é minha, e eu esqueci de falar o horário, né? A primeira mesa, o Funcultura hoje, ele inicia logo agora, às 15 horas, e vai até às 18 horas. E a gente tem uma palestra que vai acontecer das 18 às 19 horas, que com o tema Papel do Conselho e Comissões Setoriais, né? Uma palestra sobre o papel e atuação do Conselho e setoriais, explanando sobre a importância dessas instâncias para o processo de gestão compartilhada e controle social da cultura do Estado. Vai ter a participação minha e de Josimar Gonçalves sobre minha mediação. Tá? Os grupos de trabalho, a gente tem, a partir de terça-feira, dia 25, às 15 horas, políticas afirmativas de inclusão e de gênero. Às 19 horas, regionalização. No dia 26, às 9 da manhã, temos o GT 3, que é de acessibilidade. À tarde, o GT 4. A partir das 15 horas, teremos artes integradas e gastronomia com o GT 5. Das 19 às 22 horas, teremos o GT 6, que é o GT de música. No dia 27, das 9 às 12 horas, nós teremos o GT de microprojetos. Das 15 às 18, nós teremos o GT 7 de literatura e o GT 8 de patrimônio. Das 19 às 22 horas, nós teremos o GT 10, que é do edital do audiovisual. Dia 28, das 9 às 12, nós teremos o GT de fotografia e artes visuais. Das 13 às 16, teremos o GT de cultura popular. Ainda das 13 às 16, nós teremos o GT 13, que é de circo e dança. Das 16 às 19 horas, teremos o GT de design e moda. Ainda das 16 às 19 horas, nós teremos o GT 15, que é de artesanato. Das 19 às 22 horas, teremos o GT 16, que é de teatro e ópera. Dia 29 será um dia para a comissão organizadora conseguir sistematizar todas as atas desses GTs. Os coordenadores dos GTs receberam por e-mail o documento modelo, a ata modelo, onde eles irão fazer o preenchimento, né? É uma planilha onde eles irão fazer o preenchimento com manutenção ou mudança de texto, acréscimo de novo texto, né? Alteração de valores. E aí, no dia 30, com esse documento sistematizado, nós teremos a assembleia final das 14 às 18 horas, que vai ser a apresentação e aprovação do documento final do seminário, que será disponibilizado para conselheiros, participantes do seminário e sociedade civil, e encaminhado oficialmente à Fundarp, né, e à Superintendência do Funcultura, como instrumento de monitoramento e acompanhamento dos avanços deste fomento. Certo? Eu gostaria de chamar agora Josimar para a gente finalizar este primeiro momento de abertura, e aí daqui a mais ou menos 15 minutos a gente inicia a nossa primeira mesa, ok? Josimar, por favor. Ok. Estão me ouvindo? Gabi, estão me ouvindo? Dá, né? Bom, pessoal, então é isso. A gente fica muito feliz em saber que vai dar certo. Fico feliz em ter aqui Guilherme. Guilherme, inclusive, está com cara de menininho, de bebê, com a barba feita. Nunca tinha visto como sem barba e sem bigode, viu, Guilherme? Rejuvenesceu uns 40 anos. Se tinha 40, não voltou a ser bebê mesmo. Lívia também já vi por aqui, esses conselheiros. Então é muito importante saber que esses conselheiros, essas conselheiras conseguem compreender que, mesmo depois que sair do conselho, a nossa tarefa não acaba. E aqueles que não são conselheiros também, a tarefa aqui do lado tem uma obra. E aqueles que também não são conselheiros podem compreender que o nosso papel e a nossa tarefa não é uma tarefa fácil. Nós temos interesses, nós temos posições políticas diferentes, mas nós temos um foco primordial que é a cultura de Pernambuco
e os que fazem a cultura de Pernambuco. Então, isso, independentemente de cor de bandeira, de força, de gênero, de raça, essa será a pauta principal desse conselho, que é fazer política de cultura para todos, para todas, para todos. Então, faço este seminário aberto, mais uma vez, agradecer a todos vocês, a todas vocês e a todos vocês, e até breve nos nossos GTs, que irão iniciar, como o Gabi disse, daqui a mais ou menos 15 minutos. Forte abraço e obrigado.